Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto muito bacana onde ele fala sobre o escalonamento. Bem, o escalonamento é uma ferramenta para você facilitar o cálculo de sistemas lineares. Então, por exemplo, eu tenho aqui um sistema linear onde ele possui 3 variáveis ou 3 incógnitas diferentes, automaticamente também possuirá 3 equações. E aí, o escalonamento, ele ajuda justamente quanto a isso. Por quê? Porque para você trabalhar 3 equações com 3 variáveis diferentes, é muito complicado e muito mais complexo durante a sua resolução. E o escalonamento, ele auxilia onde ele vai diminuir a quantidade de variáveis. Então, olha só, como é que a gente faz para reconhecer quando o sistema está escalonado ou não? Vejamos, se eu analisar esse primeiro sistema aqui, vindo de baixo para cima, reparem que a terceira equação ela possui 2 incógnitas, a segunda equação também possui 2 incógnitas e a primeira equação possui 3 incógnitas. Esse sistema não é escalonado. Por quê? Primeiro porque a quantidade de incógnitas ela é igual em 2 equações pelo menos. Para isso, para que um sistema, na verdade, seja escalonado, essa quantidade tem que ser diferente e sucessiva. Vejamos o segundo sistema, olha só. Mesma situação. Eu tenho a primeira equação com 3 incógnitas, a segunda equação com 2 incógnitas e a terceira equação também com 2 incógnitas. Você pode pensar de repente o seguinte, então, nessas situações, não é possível resolver o sistema? Com toda certeza é possível, só que ele não está escalonado. Isso quer dizer que, de repente, você vai ter um trabalho maior para resolver e aí sim achar a sua solução. Bora ver agora aqui os sistemas escalonados. Olha lá, nesse primeiro sistema, reparem que eu tenho 3 incógnitas, na segunda equação são 2 incógnitas e na terceira equação apenas uma incógnita. Então quer dizer que analisando de baixo para cima, reparem que a quantidade de incógnitas ela vai aumentando sucessivamente. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 variáveis, ok? No nosso último exemplo, o mesmo esquema. Eu tenho uma equação, só que agora ela possui 4 incógnitas na sua composição. Na segunda equação, ela possui 3 incógnitas. E na terceira equação são 2. Está escalonado? Está. Por quê? Porque analisando de baixo para cima, reparem que a quantidade de incógnitas vai aumentando sucessivamente. E aí, de repente, qual é a facilidade de você ter um sistema escalonado ou não? Porque com o sistema escalonado, reparem que, vou pegar aqui de cima, tá? Dessa equação, eu só tenho uma variável, então eu já consigo achar o seu valor. Achando o valor de z, eu já passo para a equação de cima, onde, sabendo o valor de z, a gente substitui e acha o valor de y. Finalmente, na primeira equação, sabendo os valores de y e z, substituo na equação e acho o valor de x. Deixa eu te mostrar então, no exemplo, como é que funciona isso. Vamos supor que eu tenho, esse sistema inicial. Reparem que o sistema ele tem 3 incógnitas e 4 equações. E aí eu quero resolver e achar justamente a solução do sistema. Como é que a gente acha a solução desse sistema? É resolvendo, calculando e determinando valores numéricos para x, y e z. O que vai acontecer então? Para que a gente possa iniciar a resolução, ou na verdade, o escalonamento de um sistema, a primeira equação ou a primeira variável da primeira equação, obrigatoriamente ela tem que ser proporcional às outras. Então, por exemplo, se eu quero eliminar primeiramente o valor de x, ou essa variável ela vai ser igual a 1 ou menos 1, ou a algum valor proporcional a todos os outros. De preferência, então, gente, sempre pegue a variável inicial onde o coeficiente é igual a 1. E aí tu pode pensar o seguinte, então vamos supor que aqui fosse igual a 4. Você, de repente, então, poderia trocar a equação de baixo pela de cima, de modo que, fazendo essa troca, o x inicial teria coeficiente 1. Então, você consegue também transformar ou transportar essas equações de modo que
você consiga arrumá-las a facilitar o seu escalonamento, tá bom? Então vejamos. O cálculo inicia como? Você sempre multiplica a primeira equação de acordo com os coeficientes da próxima equação. Então vejamos. Essa primeira equação eu vou multiplicá-la por menos 1. Por que por menos 1? Porque é justamente o valor simétrico ao coeficiente da equação aqui de baixo. Então vamos lá aqui, olha lá. Multiplicando por menos 1 eu vou ter menos x com mais x, cancela. Então x aqui já desapareceu. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. 3 menos 2 dá 1. Por isso que aqui ficou o y sozinho. Menos 1 vezes menos 3, menos com menos é mais. 3 mais 1, 4. Ficou 4z. Menos 1 vezes 4 é menos 4. 11 menos 4, 7. Então, a segunda equação, ela mudou dessa maneira que ela estava para y mais 4z igual a 7. Ok. Na terceira equação, repare que o coeficiente de x é igual a 2. Sendo assim, eu vou multiplicar agora a primeira equação, toda ela, por menos 2. Então, vejamos. Menos 2 vezes x dá menos 2x, somado com 2x dá 0. Por esse motivo, o x aqui foi esquecido. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, 5 menos 4 dá 1. Aqui ficou y. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. 6 menos 4, 2z. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 com 13, 13 menos 8 dá 5. Então, a terceira equação transformou-se dessa maneira para y mais 2z igual a 5. Beleza. Fazendo agora aqui com a última, é o mesmo esquema, pois o coeficiente do x da última equação também é igual a 2. Então, vou multiplicar a primeira equação por menos 2. E aí eu faço a soma com a equação que eu estou querendo eliminar a variável. Então, vejamos. Menos 2 vezes x, menos 2x com mais 2, 0. Esquece o x. Menos 2 com mais 2 é menos 4. 6 menos 4, 2y. Perfeito. Menos 2 com menos 3 dá 6 positivo. 6 com mais 2, 8z. Menos 2 com 4 dá menos 8. 22 menos 8, 14. Então, a primeira parte já acabou aqui. O que era a primeira parte? Eliminar todas as variáveis x das equações, com exceção da primeira equação. Agora vamos lá. Depois que eu eliminei o x, reparem que todas as equações ficaram com duas variáveis. Agora eu vou eliminar a variável y. Qual é a situação agora? Bem, já que eu usei a primeira equação e ela possui x, eu não trabalho mais com ela. Eu vou trabalhar com a próxima, onde a próxima equação inicia com y. E aí você vai verificar se a condição ainda existe. Qual a condição? Que o primeiro coeficiente, de preferência, seja igual a 1. Aqui funciona isso. Então vamos lá. Aqui é 1 também. Então vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Menos 1 vezes y dá menos y, somado com y positivo dá 0. Aqui então esquece. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 4 mais 2, menos 2z. Menos 1 vezes 7 é menos 7. Menos 7 com mais 5 igual a menos 2. Então, reparem que, com isso, a terceira equação dela já foi eliminada o y. Perfeito. Aqui, agora, o coeficiente é 1, o coeficiente é 2. O que eu vou fazer? Multiplicar a equação de cima, a segunda equação no caso, toda por menos 2. Então, vejamos. Menos 2 vezes y é menos 2y, somado com 2y dá 0. Menos 2 vezes 4 é menos 8, somado com 8 dá 0. Menos 2 vezes 7 é menos 14, somado com 14 dá 0. Opa! Se de uma equação eu zerei todos os elementos, a gente esquece a equação, já que ela não vai ter serventia nenhuma, tá bom? Então, reparem que o nosso sistema, ele passou desse sistema de 4 equações com 3 variáveis para um sistema com 3 equações, onde na primeira equação, eu tenho 3 incógnitas, na segunda equação eu tenho 2 incógnitas
E na terceira equação eu tenho apenas uma incógnita. Com isso, você verifica que o seu trabalho para resolver essa equação e determinar o seu conjunto de solução vai ser muito menor do que se você fosse resolver o sistema que estava aqui da maneira inicial, tá bom? E aí, como é que a gente faz a resolução? Eu começo de baixo para cima, pois daqui a gente resolve e acha o valor de z, depois, com o valor de z, a gente substitui aqui na segunda equação e acha o valor de y, e finalmente, tendo o valor de y e de z, substitui na primeira equação para acharmos o valor de x. Com isso, então, achando finalmente o conjunto de solução do teu sistema. Tá bom, gente? Então, nessa aula nós vimos que o escalonamento é justamente a transformação de um sistema de equações, onde geralmente ele trabalha com 3 equações e 3 variáveis, num sistema de equações onde a quantidade de variáveis ela é sucessiva. Ela vai aumentando essa quantidade, contando da equação de baixo para a equação de cima. Fique à vontade, então, para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela sua atenção e tchau!